Já Nino na mira do Palmeiras, num negócio de 120 milhões de reais. Vou te explicar o que está acontecendo nas tratativas entre Verdão e Zenit. Para completar, novidade importante no Palmeiras, Valentino Lázaro interessa ao Verdão, sim ou não? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que a CBF teve prejuízo milionário na temporada passada? Mesmo sendo uma entidade que arrecada um caminhão de dinheiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, registrou um prejuízo de 182 milhões e meio de reais no ano passado. Foram 107 milhões de superávit em 2024 e quase 200 milhões de reais de déficit no ano de 2025. A CBF justificou esse prejuízo a grandes investimentos realizados para regularização de passivos deixados por gestões anteriores. Importante destacar os 80 milhões e 700 mil reais que a CBF precisou desembolsar com o Icasa, por conta de uma ação em 2014. O time foi à justiça e conseguiu a condenação. O problema é que desses 80 milhões vão sobrar para o Icasa cerca de 13 milhões de reais, todo o restante será utilizado com pagamentos de dívidas e com trabalhos advocatícios. Só para completar sobre seleção brasileira e CBF. A entidade que toca os campeonatos principais de futebol e também a seleção brasileira teve uma arrecadação total no ano passado de 1 bilhão e 200 bilhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões. Contra 1 bilhão e 300 de 2024, somente o Flamengo e o Palmeiras foram capazes de arrecadar mais do que a CBF quando o assunto é futebol. Para a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, e com vários patrocinadores novos, dá para imaginar a CBF se aproximando da capacidade de arrecadação de Flamengo e Palmeiras. E Valentino Lázaro pode virar reforço do Palmeiras? Especulação que começou na Itália dá conta de que esse lateral direito austríaco, que joga no Torino, interessa ao Verdão. O contrato dele se encerra em junho e ele poderia chegar sem custos. Queria contar um pouquinho sobre a carreira dele antes de dizer se o Palmeiras tem ou não interesse em contratar esse jogador. O austríaco surge no Red Bull Salzburg, atua pelo Hertha Berlim, pela Inter de Milão, Newcastle, Mönchengladbach, Benfica e Torino desde 2022. Temporada atual de 33 jogos e 2 assistências, ele foi titular durante a maior parte do ano, mas desde o mês de março perdeu espaço e nem entrou em 4 dos últimos 6 jogos. Diante desse cenário, fica muito claro e evidente que o Valentino Lázaro deve deixar o Torino na metade do ano sem custos, ficando livre. E o que dá para dizer é que o nome foi sugerido, oferecido ao Palmeiras, que não tem interesse em contratar o jogador. O Palmeiras meio que descartou a possibilidade de contratação do Lázaro. Vamos ver se ele é sugerido, oferecido para outros clubes brasileiros, mas no Verdão essa história não deve emplacar. Para completar em relação ao Palmeiras, empate 1-1 contra o Cerro Porteño no Paraguai na noite dessa quarta-feira. Palmeiras abre o placar com o gol do Arias, mas acaba sofrendo o gol do empate em chute de fora da área que explode na trave, bate na cabeça do goleiro Carlos Miguel e acaba por entrar. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira reclamou muito do cansaço e da sequência de jogos. Palmeiras é vice-líder do seu grupo. O Sporting Cristal tem 6 pontos, Palmeiras aparece com 5 e o Cerro Porteño 4, além do Júnior Barranquilla com apenas 1 ponto conquistado. O Palmeiras está correndo o risco de fazer um dos negócios mais caros do futebol brasileiro envolvendo o zagueiro. Que o Verdão quer a contratação do Nino não é novidade, já existe um acordo entre o Palmeiras e o atleta, mas o Zenit segue fazendo o jogo duro. E segundo a ESPN, o Palmeiras subiu a proposta para 15 milhões de euros ou 90 milhões de reais, com a intenção de contar com o Nino a partir de julho. Só que o Zenit teria respondido que só faz negócio por 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Já dá para cravar, na minha opinião, que esse negócio é dos mais malucos. Com a lembrança de que o Nino tem 29 anos de idade, havia sido comprado 3 anos atrás por 5 milhões de euros, ou seja, 1/4 desse valor. Quem consegue justificar que o Nino foi para a Rússia, jogou 66 partidas por lá e fez seu valor de mercado saltar de 5 para 20 milhões de euros? Com outra lembrança importante, os times russos não podem negociar seus principais atletas com o velho continente, com clubes da Europa. Ou seja, para vender o Nino,
o Zenit certamente vai se ver obrigado a fazer negócio com algum clube brasileiro. E ninguém vai pagar 20 milhões de euros pelo atleta, exceto o Palmeiras, que cogita essa negociação. Palmeiras que acaba de fechar outra aquisição de zagueiro bastante alta. Barbosa, bom defensor de 31 anos de idade do Botafogo, em pouco mais de 2 meses ficaria livre para assinar um pré-contrato com o Palmeiras, podendo chegar de graça em 2027, pois o Palmeiras aceitou pagar 20 milhões de reais para ter o Barbosa após a Copa do Mundo. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tais cifras. Para antes de encerrar, só contar que Vitor Roque passará por cirurgia no tornozelo nesta sexta-feira, período de recuperação de 2 a 3 meses. E o Barbosa? Bora falar sobre o Barbosa, será jogador do Palmeiras, esse dá para cravar, tá tudo 100% acertado entre Botafogo e Palmeiras. O Barbosa, depois de jogar contra o Independiente da Bolívia, vitória por 3 a 0 do Botafogo nessa terça-feira, afirmou que ainda não tinha pego o telefone durante todo o dia, então não teve um feedback do seu empresário, mas que os próprios jogadores do Botafogo já meio que se despediram dele depois da partida. O que não dá para cravar é se o Barbosa ainda faz mais algum jogo pelo Botafogo. Como o Palmeiras só pode utilizar o Barbosa em 20 de julho, talvez fosse mais inteligente a manutenção do atleta no Botafogo pelo menos no mês de maio. Mas vale a lembrança de que o Barbosa não pode entrar em campo na Copa do Brasil, senão ele fica impedido de jogar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Jogou a quinta fase da Copa do Brasil por um clube, você já não pode mais mudar de clube. Tá? O Hulk, por exemplo, o Hulk esteve em alguns minutos da partida contra o Ceará. O Hulk não pode mais jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense. Como o Barbosa foi poupado do primeiro jogo do Botafogo, ele ainda pode jogar pelo Palmeiras. E o Barbosa não pode ultrapassar 12 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Ele até aqui tem 10. Então ele poderia fazer mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro e disputar de maneira normal os jogos que faltam no Botafogo nessa fase de grupos da Sul-Americana, beleza? E tem jogador do Palmeiras devolvido ao Verdão depois de um período de empréstimo, devolução por justa causa de forma antecipada. E eu me refiro a Michel, zagueiro que estava emprestado ao Moreirense. O jogador ficaria em Portugal até junho de 2026, ele se transferiu em janeiro do ano passado. Mas o Moreirense optou por devolver o atleta, justificando essa justa causa relacionada à ausência em treinos. Foram só 9 partidas pelo Moreirense desde janeiro do ano passado. Já o staff do jogador assegura que ele sofreu assédio moral, que dá para cravar que o clima era dos piores por lá, e a devolução de forma antecipada serviu para tentar amenizar o clima entre as partes. Michel, que foi revelado no Palmeiras, esteve nos times supercampeões sub-17 e sub-20. Na equipe principal teve mais dificuldade e acabou sendo emprestado. Só para completar, registrar um bastidor desse clima ruim entre Michel e Moreirense, ele chegou a se machucar em um equipamento de musculação oferecido pelo clube e pediram que ele fizesse a recuperação e se mantivesse em casa, longe do dia a dia do Moreirense. Barbosa será sim jogador do Palmeiras. Já havia contado para vocês nessa terça-feira que o Cruzeiro não entrará em leilão pelo zagueiro argentino. Ao longo do dia, Palmeiras e Botafogo selaram os últimos detalhes da transferência do atleta de 31 anos de idade, Barbosa, que atuou na vitória por 3 a 0 do Botafogo contra o Independiente da Bolívia no Newton Santos. Depois da partida, o Barbosa foi perguntado se despedia do Botafogo. E ele disse que ainda não havia pego o telefone, passou o dia concentrado, então não teve contato com seus representantes. Embora o Barbosa tenha contado uma passagem curiosa, ele disse que ao chegar ao vestiário depois da partida, os demais atletas do Botafogo já meio que se despediram dele, porque haviam recebido a notícia de que seria seu último jogo com a camisa botafoguense. Barbosa afirmou que não tem essa informação, mas deixou no ar a impressão de que de fato vai ser jogador do Palmeiras. Dá para cravar que o negócio está fechado, 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais, dinheiro super útil para o Botafogo para quitação de salários atrasados. A única definição que falta é se o Barbosa se mudar agora ou fica até um pouco mais, até a pausa para a Copa do Mundo. Com a lembrança de que ele não pode jogar mais do que 2 partidas no Campeonato Brasileiro para não estourar o limite de partidas e também não pode estar em campo no jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil pelo Botafogo, porque senão estaria impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Isso vai ser acertado nas próximas horas e assim que tiver qualquer novidade, já conto pra vocês. Beleza? Fala galera, chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do Palmeiras. Já peço desde já o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso mesmo, porque nessa sexta-feira, agitada com muita informação de mercado de bastidores e finanças, para você sempre acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, noticiado e informado no dia a dia dos bastidores do maior clube do Brasil.
a gente sabe, né? A gente encerra a nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.